Amados, o texto que foi lido, o irmão Joel leu o texto de Lucas capítulo 5, os versículos 21, 22 e 23, ele leu, e depois a partir do 35, se não me falha a memória. Esse texto é um texto muito conhecido, que fala de quando Jesus chega de um lado para o outro do mar da Galileia, e ele logo converge para ele uma grande multidão, e ele está à beira do mar da Galileia, como sempre, ensinando. E chega um dos principais das sinagogas, chamado Jairo, um príncipe das sinagogas, um representante da lei judaica, um homem importante, um religioso, digamos como se fosse talvez um pastor hoje, um obreiro, alguém que cuida de pessoas, e ele se prostra aos pés de Jesus, adorando ao Senhor e clamando ao Senhor que tenha misericórdia, que vá até a sua casa e impor as mãos sobre a sua filha, que está muito enferma e à beira da morte. E Jesus começa a caminhar com Jairo, indo em direção à sua casa. Você conhece a história. Eu não vou ler o texto porque o tempo é bem pequeno, e eu quero impartir uma palavra, um pouquinho daquilo que está no meu coração. É um texto muito conhecido, eu mesmo já ministrei nele algumas vezes aqui na casa, tá? Mas é um texto inesgotável, como é toda a Bíblia, inesgotável de palavra, de mensagem, de aprendizados, de lições para nós. E os irmãos conhecem a história. Enquanto Jesus está caminhando, indo para a casa de Jairo para efetuar uma cura, a mulher do fluxo de sangue entra na cena sorrateiramente, no bom sentido, mas sorrateiramente. Ela entra em cena, toca em Jesus, é curada. Jesus para tudo para estabelecer um relacionamento com aquela mulher, e nós sabemos que há muitas lições, muitas aplicações, muitas implicações teológicas, inclusive daí, mas nós vamos pular a parte da mulher samaritana, porque senão teria que ficar muito tempo pregando, e nós vamos focar só na cena de Jairo. Jairo procura Jesus desesperado. A primeira coisa que nós precisamos aplicar, a primeira lição que Jairo nos ensina, nós vamos aprender pelo menos 2 lições com Jairo, eu quero aplicar, e depois algumas lições com Jesus, ou uma lição com Jesus. A lição com Jairo, a primeira é: Jairo, e eu já disse isso aqui, eu vou repetir, Jairo não tem medo de se expor. Ele sabe que ele é o sacerdote da casa, ele sabe que ele é o pai, ele sabe que a responsabilidade da casa é dele. Jairo abre mão da sua reputação para que haja libertação e cura na sua casa. Muita gente nos nossos dias, como sempre, está perdendo de ser curado, ou está enfrentando enfermidades, enfrentando problemas, e não obtém cura, não obtém libertação, porque valoriza mais a reputação do que a libertação. Jairo abre mão da sua reputação, Jairo abre mão do seu status, e ele se dobra diante de Jesus. Ele se expõe de forma pública diante de Jesus, e ele adora Jesus, reconhecendo então que ele é Deus e que ele pode curar. Ou seja, Jairo não leva em conta quem ele é, se ele é o principal da sinagoga, que ele pode ser exposto, não. Isso nos ensina algo muito simples, mas que é muito importante, porque é fundamento. Não é a tua religião que te garante um milagre, não é a tua santidade que te garante um milagre, não é o teu status de presbítero, diácono, evangelista, pastor, missionário, bispo, trispo, apóstolo. Não é. O que nos garante um milagre diante de Jesus é nos prostrarmos e adorarmos somente a Ele. Ok? Por que eu estou colocando isso, irmãos? Porque o que nós fizemos logo aqui no começo, desde que começamos o culto às 19h30, um pouco antes, com a adoração, e depois nós prosseguimos, depois que o irmão Joel veio aqui, orou, adorou, nós prosseguimos em adoração, porque o que move Jesus é a nossa adoração. Assim é. O que move Jesus é a nossa rendição, o que move Jesus é a nossa humildade. Jairo, pela sua humildade, ele se expõe. Preste atenção nisso. Se você precisa de milagre, quantos precisam de milagre? Eu preciso, todos os dias. Se você precisa de milagre, talvez você precise de um milagre que você esteja até duvidando dele. Deixa eu te dizer algo que Jairo nos ensina. Se você precisa do milagre, esqueça tudo. Esqueça a reputação, esqueça quem você é, quem você não é, e se jogue nos pés de Jesus. A pastora Edila estava jogada, deitada no chão agora há pouco aqui, adorando ao Senhor,
Por quê? Porque ela sabe que adorar ao Senhor é o primeiro, é o prioritário, é o mais importante. Esse é o fundamento. Esse é o fundamento, porque quando nós nos jogamos diante do Senhor, nós estamos declarando: Senhor, nada mais importa, somente a Ti importa. Eu abro mão de pregar o sermão para adorar o Senhor, porque eu sei que é isso que agrada o coração dEle, e é isso que faz com que Ele se manifeste em mim, e aí é isso que me faz feliz. Irmão, se eu estou triste, eu não venho pedir para Ele me alegrar, eu venho adorá-lo, porque quando eu adoro, Ele vem, a presença dEle me alegra. Se eu estou com medo, eu não venho orar: Senhor, tira o meu medo. Não, eu venho adorá-lo: Senhor, só Tu és, porque a presença dEle vem e tira todo o medo. Isso é simples, isso é básico, Bíblia. Onde Jesus está, não há medo, não há doença, quem toca nele é curado. Se tiver morto, Ele toca e o morto levanta. Ou seja, é a presença de Jesus que realiza os milagres, é a atenção de Jesus que realiza os milagres. E Jairo entendeu isso, Jairo creu nisso. Então Jairo teve humildade para se expor. Anote isso: humildade para se expor, Rafael, Nath. Quando nós deixamos a nossa reputação de lado e nos expomos diante de Jesus, aí sim nós podemos pedir o que nós queremos, porque Ele vai dizer: eu vou com você. Só que eu não vou dizer daqui: eu quero ir para a tua casa. Jesus está caminhando para a casa de Jairo. A mulher entra no caminho e Jesus para atender aquela mulher. E quando a mulher é curada e Jairo presencia o milagre, a gente sabe que isso é uma coisa que Jairo nos ensina. Jairo, ele não reclama de Jesus porque parou para atender a mulher. Ele continua com Jesus. E aqui eu vejo em Jairo perseverança para continuar com Jesus. Preste atenção nisso. Mesmo quando você está caminhando com Jesus, e enquanto Jesus está curando outras pessoas, às vezes a morte está batendo na tua casa, a morte está batendo nos teus sonhos, a morte está batendo naquilo que você mais ama, que você mais planeja, que você mais quer. E você vê Jesus curando outras pessoas. A maioria dos cristãos, das pessoas que não entendem, pastor Ivanildo, elas reclamam, falam: Jesus, eu chamei o Senhor primeiro, eu estou caminhando com o Senhor, eu já estou caminhando, agora alguém chega, toca, o Senhor cura. E enquanto o Senhor fica aí conversando com essas outras pessoas, curando as outras pessoas, na minha casa tem morte, na minha casa tem tristeza, na minha casa tem frustração. Jairo nos ensina que essa não é a postura. A postura é: glória a Deus, eu estou com o homem certo, Ele é Deus, eu vou continuar caminhando com Ele, eu vou continuar caminhando com Ele, ainda que algumas coisas morram, com Ele a vida é garantida. Então, perseverança é uma segunda coisa que Jairo nos ensina, para não falar de tantas outras coisas. Humildade para se expor e perseverança para continuar crendo e caminhando com Jesus. Perseverança para continuar levando Jesus para casa. Deixa eu dizer para os homens que estão aqui: aprendam com Jairo. Qualquer problema que tiver na sua casa, não mande a sua mulher vir para o culto orar, não. Vem você. Vai você para a madrugada, vai você para os pés de Jesus, vai você adorar Jesus. Deixe a sua esposa edificando a casa com a sabedoria dela, e vai você chorar, vai você se expor. Você, não, mas a minha esposa não vai entender. A esposa não precisa entender, a esposa precisa olhar para você e ver que você é o sacerdote da casa, você é o provedor da casa, você se expôs, você abriu mão do título, você abriu mão da religião. Eu não estou falando de coisa ruim, eu estou falando de abrir mão de coisa boa. Jairo era um príncipe da sinagoga, não era ruim ser príncipe da sinagoga. A Bíblia não está falando que ele era fariseu ou que ele era um hipócrita, está dizendo que ele era um príncipe da sinagoga. Ele ensinava, ele cuidava de pelo menos 10 pessoas numa sinagoga. E ele abriu mão de tudo isso para se humilhar diante de Jesus. Então entenda isso: não é o teu status, é a tua humildade que faz com que você tenha a coragem de se expor, que vai garantir que Jesus vai para a tua casa para curar a tua filha, curar a tua esposa, curar teus filhos, curar tuas finanças, curar teu emocional, curar teu casamento, curar teu relacionamento. E eu profetizo isso em nome de Jesus: curar o teu ânimo, renovar a tua vida. Mas no meio do caminho você vai precisar de perseverança, porque às vezes o caminho é longo, enquanto isso Jesus continua curando. Às vezes alguém veio depois de você e Jesus curou.
Alguém se atravessou no meio e Jesus curou. Glorifique a Deus, glorifique a Deus. E aí, quando que Jairo mostra perseverança? Talvez aqui é um pouco mais difícil essa lição, porque falar de perseverança, alguém fala, não, eu vou perseverar. Mas Jairo perseverou na hora em que a circunstância ficou mais difícil ainda. Se antes era difícil, Joel, porque ele estava com a filha enferma em casa, agora a filha está morta. Jairo perseverou não apenas no caminho com Jesus, ele perseverou quando ele recebeu a notícia de que a razão dele estar com Jesus já era. Preste atenção nisso. A razão dele estar com Jesus já não existe mais. Jairo, você não veio atrás de Jesus por causa da sua filha? Sim, ela já morreu, então pode largar Jesus. Tem muita gente caindo nisso e abandonando Jesus, irmãos, porque ele veio para Jesus, pastor Marcelo, por causa de algo. Só que Jesus quer muito mais do que o algo que Jesus vai ressuscitar depois, ok? Só para lembrar, mas Jesus quer a atenção do coração de Jairo. Eu entendo que Jairo disse, agora não me importa mais. Se ela estava doente eu o busquei, agora com ela morta, agora que eu fico com ele. Porque não importa mais o que eu perco, o importante é que eu tenho Jesus. Jesus está indo para minha casa. Então entenda isso. Perseverar mesmo quando a situação se agrava. Perseverar, continuar. E daí eu vou exemplificar com coisas básicas, sabe? Perseverar vindo para o culto mesmo quando a situação se agrava. Perseverar orando em casa mesmo quando tudo se agrava. Perseverar obediente à instrução que te foi dada pela Bíblia mesmo quando tudo se agrava. Perseverar fazendo o seu devocional, ou seja, perseverar caminhando com Jesus. Perseverar naquilo que você se propôs, porque quando ele dobra os joelhos, se rende a Jesus, Jesus vai com ele. Então a proposta de Jairo, o que Jairo propôs, e Jesus faz uma parceria com ele, como faz conosco, é caminharmos com ele, e ele indo cada vez mais para a nossa casa, cada vez mais para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas coisas. Mas e se tudo piorar? Meu Deus, quando eu começo a orar, piora. Eu vou jejuar, piora. Eu faço um propósito, piora. Eu me rendo mais a Jesus e piora. Eu recebo notícias ruins. Persevere, porque é depois que Jairo persevera. Jairo não saiu correndo, porque talvez, pastor Edinho, qualquer pai nessa hora ia sair correndo, desesperado, talvez nem falasse mais com Jesus, André. Sai correndo, meu Deus, a minha filha morreu, e largava Jesus para lá. Tem gente que faz desse jeito. Quantos estão me entendendo? O Espírito Santo está ministrando. Irmãos, o caminho, eu nunca estudei isso, talvez alguém já tenha estudado o caminho de onde Jesus estava à beira do mar da Galileia até a casa de Jairo. Eu não sei que distância era, eu sei que havia um caminho, e Jesus não teve pressa. Jesus não tem pressa, porque Ele sabe o que Ele está fazendo na tua vida. Você só precisa perseverar, amém? Eu não vou falar de Jairo mais agora, eu quero falar um pouquinho da lição que Jesus me ensina. Porque quando eu estou falando que Jairo perseverou, ele perseverou no momento em que estava Jesus ainda falando com a mulher do fluxo de sangue, quando chegam aqueles que vieram da casa do príncipe da sinagoga, dizendo assim: ei Jairo, esquece, acabou, morreu, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu, as esperanças se foram. Jairo se cala. Preste atenção nisso, irmãos. Às vezes a gente abre a boca e não dá tempo de Jesus falar, a gente fala primeiro. Quando Jairo se cala, Jesus fala. Quando nós nos calamos, Jesus entra em cena e fala. Certamente Jairo sentiu como uma facada, mas ele ficou quieto, não sei por quanto tempo, não me importa também. Eu sei que talvez se fosse eu, na hora que me falasse, eu já ia falar: está vendo, Jesus, está vendo? Eu acho que o Senhor não me ama, o Senhor ama essa mulher aí do fluxo de sangue, eu não. O Senhor foi atender uma impura, não sei o que, contrariou a lei, Aí ia dizer para o príncipe da sinagoga: você também contrariou a lei, porque você se dobrou diante de um outro homem. Isso era um crime dentro do judaísmo, um homem se dobrar diante de outro homem, irmã Sheila. Os religiosos não gostam de se dobrar diante de ninguém, porque eles falam assim: eu só me dobro diante de Deus, mas eles não reconhecem Deus em lugar nenhum, como é que vai se dobrar? Jairo não, Jairo se dobrou diante de Jesus, vendo Deus em Jesus. Mas aí o que eu aprendo com Jesus é que Jesus entra em cena quando a gente se cala. Então pode anotar aí: humildade para se expor, perseverança para caminhar com Jesus, e perseverança quando tudo fica pior. Então é perseverança duas vezes. E se calar na hora da notícia ruim.
cálice. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado, sim, serei exaltado. Salmo 46, 10. Muitas vezes nós não sabemos que Ele é Deus, porque nós não nos aquietamos. Nós continuamos dando murro no ar, dando soco no ar. E aí Jesus vai ensinar algo. Jesus olha e estabelece algo que eu já preguei aqui, eu quero renovar. O princípio de receber do Senhor o que Ele tem para nos dar. Não apenas os milagres que nós buscamos, queremos e precisamos. Muito mais do que isso. O princípio de receber de Jesus tudo isso e aquilo que Ele planejou. Aquilo que Ele tem, aquilo que é muito acima do que nós planejamos. Qual é o princípio? O princípio é: não temas, crê somente. O princípio é: troque o medo pelo crer. E o crer somente não é o crer e inventar, não é o crer e acrescentar, não é o crer e perguntar a Jesus quanto que é, não é o crer e perguntar a Jesus o que o Senhor precisa para fazer o milagre. Ele só precisa de alguém que se prostre. Você já se prostrou, está resolvido. Não temas, deixe o medo e apenas creia. Jesus estabelece, ou Ele corrobora, Ele reforça o princípio. Às vezes você crê, mas você crê se preocupando: mas como é que vai ser? Daí eu vou ter que mudar de religião, porque agora eu era príncipe da sinagoga, e agora eu me dobrei diante de Ele, eu vou ser expulso da sinagoga, vão me expulsar do judaísmo. Aí às vezes alguém está pensando: mas Jesus fez um milagre na minha vida, mas eu era da tal religião. Jesus não quer saber da tua religião, nem da minha. Jesus quer saber da tua prostração, da tua entrega. Ele quer saber se você quer que Ele entre na tua casa. Ele quer saber se você quer se relacionar com Ele. Foi para isso que Ele parou com a mulher samaritana. Ela já tinha recebido o milagre, e Ele ainda assim parou para estabelecer relacionamento. Ele parou para dizer para ela: ei, você está salva. Porque se Ele não para, ela só era curada, mas não estava salva. E com Jairo é a mesma coisa. De Jairo: não tenha medo por causa do que estão falando, crê somente. Preste atenção nisso agora, porque eu só tenho 8 minutos para terminar. Agora Jesus vai estabelecer, ensinar para nós, além dele falar do princípio de receber o que Ele tem, que é maior do que o que nós queremos, é maior do que o que nós precisamos, é maior do que o que nós buscamos. O que Jesus tem é infinitamente maior. Está na Bíblia? Claro que está. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para nos dar muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E aí o 21 vai dizer: a Ele a honra, a glória em todo o tempo. Está lá, está na Bíblia, está lá. Então Jesus estabelece isso, e agora Jesus vai mostrar um outro segredo para milagre na tua vida. Um outro segredo para a presença de Jesus realmente fazer a diferença na tua casa, Franklin. Jesus vai estabelecer um ambiente de milagres. Como assim, pastor? Isso não tem base bíblica, é só ler a Bíblia. Um ambiente de milagre. Um ambiente de milagre. Aqui, Jesus, não dá tempo. Um ambiente de milagre. Quem que Jesus deixa entrar na casa? Ele não levou consigo ninguém. Primeira coisa, Jesus jogou fora. Jesus disse não para aqueles que falavam: tua filha já morreu, não adianta. Os primeiros que Jesus não quer é para aqueles que estão dizendo não adianta, porque esses não fazem parte do ambiente de milagre. Então, por favor, não ouça quem está dizendo que não adianta, que não tem jeito para você. Não ouça esses, e não deixe a tua boca dizer isso para ninguém, porque são os primeiros que Jesus não quer. É como que Jesus diz já logo assim: esquece isso aí, Jairo, não tenha medo, apenas creia. Segunda turma que Jesus deixa de fora, Ele vai excluir, é a turma das planteadoras ou dos planteadores, das carpideiras, que eram contratadas para chorar. Jesus não quer saber de quem chora por dinheiro. Jesus quer saber de quem chora por vidas. Sabe, porque aqueles que estavam chorando porque recebiam os profissionais do choro, os profissionais do emocional, aqueles que têm uma pose para chorar e para comover alguém, eles só choram a morte, eles não geram vida. Não adianta, um choro de profissional nunca vai trazer a vida a ninguém. O choro de Jesus, sim, quando Jesus chora por Lázaro, Lázaro vai voltar à vida. Mas o choro dos profissionais não, porque o choro dos profissionais que choram, e eu sei que você está entendendo, eu não tenho tempo para entrar nisso tudo. Aqueles que choram profissionalmente falando, ou choram por uma motivação que não é mais a vida, eles ganham para isso. São os mesmos que quando Jesus diz assim: não creia, não temas. Por quê? Porque vocês choram. A menina não está morta, ela apenas dorme.
E aqui Jesus estava falando de uma doutrina, daquilo que ele estabeleceria em poucos dias com a sua morte, porque daí nós não morremos mais, ele já morreu a nossa morte, para que vivamos a vida dele. Então cada vez que um de nós parte para a eternidade, nós estamos apenas dormindo, e Jesus estava estabelecendo, ela apenas dorme, e é ele que ia ressuscitar a menina, como ressuscitou e como vai nos ressuscitar, amém? Só um parênteses aqui, quando Jesus fala isso, essas pessoas são as primeiras a desdenhar da doutrina bíblica da ressurreição, da doutrina bíblica que já morremos com Cristo e não temos mais como morrer. Elas diziam assim, riam dele. Sabe as pessoas que quando você começa a falar de Bíblia, de Jesus, quando você começa a falar da tua fé que está te dando vida, que você quer morrer para o mundo, elas dão risada de você, são essas pessoas. E Jesus deixa de fora, então deixe de fora essas pessoas. Eu não estou falando para você não amar, eu não estou falando para você não ter amizade, mas estou dizendo, no ambiente de milagre elas não podem entrar, porque se elas entrarem não haverá milagre. Como assim, pastor? Está na Bíblia, está em Nazaré. Em Nazaré? Em Nazaré, eu acho. Se não for, os irmãos corrijam aí. Jesus disse, eu não posso fazer milagre por causa da incredulidade desse povo. Até hoje eles lamentam lá a incredulidade dos seus antepassados, porque todo Israel, todas as cidades são turísticas, e aquela lá é a menos visitada, porque foi a cidade que Jesus não pôde operar muitos milagres. Então, essas pessoas, essa incredulidade, o que você vai levar para dentro do ambiente de milagre? Você não pode levar o choro que não seja o choro de quebrantamento, ok? Você não pode levar a dúvida daqueles que desdenham do que a palavra de Deus disse. Se Jesus disse que vai ressuscitar, então vai ressuscitar. Se Ele disse que vai curar, Ele vai curar. Se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que Ele vai restaurar a tua saúde, Ele vai restaurar a tua saúde. Nem que seja no arrebatamento, mas que Ele vai restaurar, Ele vai. Nem que seja na glorificação do corpo. Oh! Não esperamos apenas para essa vida. E o que se leva para dentro do ambiente de milagre de Jesus? Se leva o pai da menina, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João é a fé, a esperança e o amor. Eu não tenho tempo para citar os textos e discorrer, mas vocês sabem, a gente já pregou sobre isso aqui. Pedro representa a fé, Tiago representa a esperança e João representa o amor. Irmãos, ambiente de milagre sem fé, sem esperança e sem amor, esquece. Porque o milagre de Jesus é justamente isso: a fé, a esperança e o amor. A fé que depois não vai precisar mais, a esperança também não, porque Jesus é a esperança, e o amor que nunca acaba, o amor que permanece para sempre, o amor que é o próprio Deus. Então, sem fé, sem esperança e sem amor não há milagre. É por isso que algumas pessoas não recebem. Eles pensam que o segredo para receber milagre é pedir, 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 chorar, 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 chorar e não confiar, ou não se mover pela esperança. Mas qual a esperança? A esperança do milagre? Não, a esperança da vida eterna. Esse é o problema. Não confunda a esperança do que você quer com a esperança daquilo que Jesus prometeu. A esperança de vida eterna, a esperança de ressurreição, a esperança de arrebatamento. Porque se nós esperamos, Graziano, apenas por essa vida, Paulo diz, se eu não me engano é Paulo, nós somos os mais miseráveis dos pecadores, porque nós esperamos para algo vindouro, algo futuro, algo eterno. E o amor? De que adianta eu querer milagre se eu não sei amar? O amor dá, o amor se doa. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor não se soberbece, o amor não trata com leviandade, o amor não visa o seu próprio bem, mas o bem dos outros. O amor é altruísta, o amor tudo padece, o amor tudo suporta, o amor nunca morre. 1 Coríntios 13. Então, ambiente de milagre tem que ter fé, tem que ter esperança e tem que ter amor. E a fé aqui não é a fé do apenas acreditar, é a fé do mover-se, mover-se por aquilo que crê. E o pai e a mãe da menina? O Espírito Santo me trouxe isso de uma forma tão linda, mano. Pai da menina, o pai era o mesmo que tinha ido buscar Jesus. Pai fala da paternidade. Sem crer em paternidade, irmão, se você não crê que Deus é pai, já foi o ambiente de milagre embora. O ambiente do milagre que Jesus quer fazer, que é o milagre da vida, o milagre da restauração total. Sem paternidade, sem crer que Deus é pai todo-poderoso e Ele nos ama, ok? Ele não é um velho barbudo com a cara feia, com um cajado na mão ou com um raio na mão esperando você pecar para jogar em você o raio. Não,
Deus é amor, Ele é Pai. E a mãe da menina? A igreja. Você não pode querer ambiente de milagre sem paternidade, sem confiar que Deus é Pai, e sem olhar para a igreja como a figura de uma mãe, sem olhar para a igreja como a figura daquela que acolhe, aquela que amamenta, aquela que dá o sustento, aquela que nos gera. Você consegue entender isso? Tem gente que quer milagre, mas quer milagre delivery, a domicílio, quer que alguém vá orar por ele na casa. Você chama ele para vir na igreja, ele não vem. Você combina para ele vir na igreja, ele não vem. Alguém fala, vamos lá, não, porque eu já tenho minha religião. Mas que religião? Onde você congrega? Não, eu não congrego em lugar nenhum, porque eu tenho Deus no meu coração. Mentira, irmãos, hipocrisia, engano. Ambiente de milagre precisa desses 5 componentes. A paternidade de Deus, você precisa lembrar que Ele é Pai. Tanto é Pai que Ele enviou o Filho, e o Filho estava lá. Você precisa da mãe, é a igreja. Tudo que Deus faz é através da igreja. O mundo clama pela manifestação do poder de Deus, do mover de Deus. O mundo clama por justiça, o mundo clama por paz, o mundo clama por cura, o mundo clama por tanta coisa. E Deus quer fazer, mas Ele não vai fazer a não ser através da igreja. Ele não vai manifestar se não for através da igreja. E não a igreja é instituição, não a igreja é denominação, não a igreja é religiosidade. A igreja é a comunhão do corpo, aqueles que se juntam, aqueles que congregam, aqueles que choram uns pelos outros, aqueles que amam uns aos outros, aqueles que fortalecem a fé uns dos outros, aqueles que conduzem esperança uns para os outros. Isso é a figura da igreja, isso é o que a mãe trazia para aquela menina. E quando Jesus entra e Ele leva esses 5 componentes para dentro da casa, Ele só dá uma ordem para a menina e a menina se levanta. Fique de pé. Eu quero te declarar nesta noite em nome de Jesus. Nós aprendemos com Jairo que precisa ter humildade para se expor. Nós aprendemos com Jairo que é preciso perseverar, e é preciso perseverar mesmo nas notícias ruins, e é preciso também se calar para que Jesus fale. Nós aprendemos com Jesus que o princípio para receber o que Ele tem para nós é: não temas, jogue fora o medo, apenas creia no Senhor, não invente nada, apenas creia naquilo que é pregado. Ele tem o melhor para você. Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que penso sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, ou para vos dar o fim que desejais. Quando Deus diz, eu é que penso, Ele está dizendo, você não sabe, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Tem gente que fica dizendo o que Deus pensa, o que Deus quer, Ele é que sabe. Então nós nos calamos para que Deus manifeste o que Ele quer, o que Ele tem que é melhor. E aí o que Jesus vai nos ensinar também é que nós precisamos gerar um ambiente de milagre. Você precisa gerar na sua vida, na sua casa, um ambiente de milagre. Eu reviso a ministração, pastor, como é que se gera um ambiente de milagre? Jogando fora aqueles que só trazem más notícias, deixa para lá. Não dê ouvido àqueles que trazem má notícia e dizem que não adianta mais. Largue também aqueles que só choram por interesses, aqueles que só choram, mas são os mesmos que não creem. Sabe, tem muita gente que chora, mas não é porque crê. Chora pela morte, mas não chora pela vida. Chore pela vida, em nome de Jesus. Chore pela vida. Ok? Lance fora isso. E aí carregue para dentro de você a paternidade de Deus. Deus é Pai, Ele te ama. Se Deus é Pai, o que eu tenho que fazer, pastor? Seja filho. Seja filho, obedeça, se alegre no Pai. A paternidade inclui maternidade, ok? E a paternidade de Deus está na igreja, como a figura de uma mãe que acolhe, que cuida. Se você não quer congregar, irmãos, é difícil um ambiente de milagre para você. Eu estou dizendo para quem está aqui, para quem talvez vai me assistir um dia e pensa que não precisa congregar, ei, fuja desse engano. Você precisa da igreja. Você precisa desse algo sobrenatural que Deus criou e nos colocou dentro. Ele diz, eu estabelecerei a minha igreja, ou edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você se insere na vida da igreja, o inferno não pode contra você. Você pode avançar. E aí na figura de Pedro, Tiago e João, fé. Ei, como é que se alimenta a fé, pastor? Ouvindo a palavra de Deus. Nós falamos sobre isso outro dia. E a esperança
A esperança, ela vem da fé. Você espera porque a fé está firmada no passado, aquilo que Jesus já fez. E a esperança então mostra para o futuro, elas caminham juntas. Se você tem fé, a esperança vem pela fé. Você começa a esperar o que você não vê, você começa a ver o invisível, você começa a acreditar no inacreditável, você começa a ver aquilo que ainda não é como se já fosse ou como sendo. Então você precisa de um milagre, você fala: eu já recebi, eu já recebi, eu já recebi. E o amor é aquele que perdoa, que cuida. Mesmo quando eu estou triste, há uma quietude no meu coração, há uma chama que diz: fica tranquilo, fica tranquilo, dias melhores virão.